E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, na série Jogando e Explicando, ainda na busca aí pelos 2.700, depois do escorregão na última partida. Estamos aí com 2.674, enfrentando aí o adversário 2.333, vamos jogar uma Índia do Rei. A gente tem jogado com frequência aqui a defesa com as pretas. D6, Rock, ele está jogando aqui a linha clássica, vamos jogar com E5. Aqui peão toma é a variante das trocas, é o que ele jogou. E5, ameaça cavalo D5. Tem um sacrifício de peão aqui, C6, cavalo toma E5, mas vamos jogar torre E8. Um lance mais sólido aqui. Cavalo D5, ataca o cavalo e ataca em C7, aqui a gente troca. Joga C6, bispo C4. Essa é assim a linha principal, bispo toma, peão toma, bispo toma, cavalo D7. Tem outras opções para as pretas também, mas é assim que eu vou jogar. E é uma das formas aí de jogar contra a variante das trocas e depois tentar superar aqui as brancas nesse final. Aqui. Cavalo, bispo E3 ele jogou, esse já é um lance... Acho que não é muito bom, acho que tem que jogar cavalo D2 aqui, porque cavalo F6, agora ele não consegue tirar o bispo sem perder o peão de E4. Né? Mesmo que jogue roque grande, ok. Cavalo toma, aí toma de torre, bispo E6, mas já tem o par de bispos. Aqui não dá para tirar o bispo por cavalo por E4. Ele jogou torre D1, mas é a mesma coisa do roque grande. Tomar de peão é uma opção, porém, agora as pretas têm uma maioria móvel na ala do rei. A verdade é que as brancas têm esse peão passado, né? Mas ele, em tese, é fácil de bloquear. E aqui a gente tem algumas opções. Bispo G4 para cravar o cavalo. H3, bispo toma, peão toma, torre D8. Outra jogada aqui, outra forma de jogar é jogar F5 e avançar aqui essa maioria, F5, por exemplo, roque, F4, bispo C5. É uma ideia. Outro lance aqui é B6. B6 eu gosto aqui porque restringe o bispo dele, dá algumas opções ali de bispo A6 aqui e também defende o peão de A7. O B6 parece uma jogada, também pode jogar com o bispo B7 para pressionar aqui o peão de D. Essa parece uma jogada legal aqui, B6, por exemplo, roque. Acho que dá para seguir com o bispo B7. Seguido de torre de A, D8, para pressionar o peão de D5. A variante das trocas é conhecida como linha de empatativa, digamos assim, né? Mas as coisas não são tão simples assim. Agora, acho que torre A, D8, uma ideia, ele pode dobrar. E agora é 4. E4, não tem cavalo D4 que está caindo em D5. Eu abri o bispo e o cavalo dele pode ter que ir para uma posição desafortunada, digamos assim. Cavalo E1, por exemplo, não é uma casa muito boa. Cavalo H4 também não. Cavalo G5, H6 e o cavalo vai ter que ir para H3. Ele vai ter que ir para uma posição ruim. Cavalo, a melhor casa seria D4 para tentar ir para C6, porém, tampa a defesa ali do peão, a gente pode tomar. Então, ele foi para G5. Nossa ideia é H6, o cavalo vai ter que ir para H3. E agora
Típico procedimento aqui é G5 para tirar a casa F4 também. Se eu jogar torre E5, é uma opção, ele pode jogar D6. Eu gosto bastante de G5 aqui, deixando o cavalo bastante fora de jogo. E agora a gente pode preparar para atacar o peão, talvez dobrando na coluna D, com torre D7, torre D8, e trouxe o rei, torre D7, cavalo G1, ok, fez essa manobra para reposicionar o cavalo, porém agora eu estou tomando o peão aqui, né? Torre por D5 e a gente ganhou o peão. Peãozinho a mais, par de bispos, está atacando lá em A2, né? Em B2 também. Ele tem uma opção aqui que é cavalo C3, convidando para um bispo de cores opostas. Bispo toma, peão toma e tomava lá em A2. Estava na dúvida. Ele jogou B3, que de fato defende os dois peões. F5 é uma ideia aqui, para F4, né? Parece uma ideia boa. Seguido de trazer o rei, centralizar o rei, sempre algo importante nos finais. G3, vamos trazer o rei. Rei F7. H4. Ok, eu acho que é importante a gente manter a flexibilidade nos nossos peões defendendo aqui. Bispo F6 pode ser, HG, HG. Mas eu gosto da ideia do ponto de vista dele de trocar peões. O lado que está pior tem que trocar, buscar trocar peões. Quanto menos peões no tabuleiro, mais chances de empate. Então, faz sentido, ocorreu a troca. Rei E1. E agora uma ideia pode ser tentar levar o rei por aqui agora, né? Rei G6. Rei H5. Rei G4 e até preparar um F4, né? Com bispo E5, F4. E botar essa maioria de peões aqui para caminhar. Cavalo D4 é uma ideia, bispo D4 também. Eu não vou trocar aqui. Apesar que é uma opção para o final de bispo contra cavalo, mas acho que vai me facilitar aqui manter o par de bispos. Rei E3, agora rei G4. E agora é preparar o F4 aqui, né? Ainda não está podendo, ele tem 1, 2, 3 defesas contra 2 ataques, né? Mas eu posso jogar um bispo D6 antes, seguido de F4. Ou, bom, ele tem que fazer algum lance aqui, né? Que talvez deixe o F4. Esse aí permite bispo C5 cheque. E agora, se o rei sai, bispo toma F2, provavelmente ele vai jogar bispo D4. Aí já F4 é possível. F4, peão toma, cavalo toma, bispo toma, rei toma, rei... Ah, não, ele pega meu bispo aqui, rei F3, rei E5. Não dá para jogar o F4. Mas se bispo D4, pode jogar bispo D6 e preparar finalmente ali a ruptura. Cavalo D4, parece um lance estranho, ele está se cravando. Aí com esse cavalo, ainda F4 não funciona. Bispo toma, rei toma, ataca meu bispo. Mas a gente poderia aqui simplesmente mexer esse bispo. Com a ideia de F4. Ele pode
tirar o rei. É, mandou esse aí, mas perde peça. Agora F4 cheque. Agora F4 cheque ganha peça. Se tirar o rei vai cair o cavalo. Se tomar duas vezes toma e toma o bispo. Agora não ataca mais o meu... Aqui é bom. Agora peça a mais. Questão de converter. Podemos dar um cheque. E jogar o rei para F3. Seguido de bispo toma F2. Parece bem ganho. Abandonou. Vamos para análise aqui. 2676, ganhamos 2 pontinhos. Opa, eu sem querer aceitei a revanche dele. Na verdade eu queria analisar aqui a partida. E na revisão apertei o botão errado. Vamos ver aqui, vamos ver o percentual. 81,9 para as brancas, 91,8 para as pretas. Uma boa partida. Aqui, Índia do Rei das Trocas. Uma linha, como eu falei, que tem bastante possibilidade de empate, né? Mas o jogo é jogado e sempre tem possibilidades. Aqui, lances mais combativos aqui são roque, D5, bispo E3. Mas D toma E5 também tem o seu direito de existir. Aqui só cavalo toma não é uma boa jogada por causa de cavalo toma E4. Para pegar o bispo aqui. Se ele tenta o desesperado, cavalo F7. Se eu tomar, ele tomar aqui e ganhar um peão, eu tenho o bispo toma C3 cheque. Ou ganho uma peça, né? Então, não dá para jogar assim. Então, o lance que a teoria recomenda mesmo é bispo G5, ameaçando o cavalo D5. Torre E8. Sacrifício de peão com C6, que é mais agressivo, mas torre E8 é o lance mais sólido, clássico. Cavalo D5, toma. C6, né? Se peão toma, cavalo toma, desenvolve aqui com o tempo. C4, C por D5, bispo e cavalo D7. Aqui o cavalo tem as duas possibilidades, para B6 ou F6, atacar o bispo. Aqui o melhor lance é cavalo D2, né? O lance da teoria, para já defender esse peão. Se eu jogar H6, bispo E3, cavalo F6, ele pode tirar o bispo, o peão de E4 está defendido. E aqui eu tenho as opções, cavalo F6, cavalo C5, cavalo B6, mas, por exemplo, cavalo C5 aqui é uma boa jogada. E aí dá para jogar cavalo C4, bispo F8 para controlar essa casa, seguido de bispo E6, essa posição está igualada. Mas bispo E3 é um erro aqui, porque depois de cavalo F6, ele não pode tirar o bispo, que perde o peão. D1 facilita as coisas. Segundo o computador, tem que dar o peão aqui e jogar compensação depois de roque, mas já as pretas estão melhores. Mas essa posição é bastante chata, que cavalo toma, peão está legal. Outra jogada aí, o computador aponta bispo F5, mas B6 para atacar ali parece bom também. Roque não gosta da posição do cavalo branco em F3, manda reposicionar cavalo G1, cavalo E2. Quem vai jogar assim, né? Bispo B7. Podia ser torre D8, torre D2, torre de A D8. Ele também fala de mobilizar a maioria ali com F5. Torre FD1, poderia ser D6. E E4 ele não gosta aqui, não gosta, perde boa parte da vantagem. Ele gosta aqui de torre D6, bloqueando o peão e preparando torre E8 e vai cair o peão, né? Não tem defesa, eu não percebi isso. Não tem como atacar a torre aqui, né? Agora essa casa está controlada e tal. Então era bem melhor mesmo. E4
Cavalo G5 foi ruim. Cavalo E1 seria melhor. Eu poderia jogar o mesmo cavalo torre D7, mas aqui bispo F4 com a ideia de torre D8, D6. Dá para seguir jogando ainda aí de brancos. Agora esse aqui fica muito mal. O cavalo fica muito deslocado ali em H3, G5 é uma boa resposta típica, né? O cavalo não vem para o jogo. Rei F1, torre D7, poderia ser F5 também. Ele reposicionou o cavalo, torre de E8. Agora não adianta jogar D6. Eu posso jogar, por exemplo, bispo E5 e tomar o peão. Então ele preferiu trazer o cavalo. E aqui a gente chegou nesse final de par de bispos contra bispo-cavalo, mas com um peão a mais. E é muito difícil a defesa. Aqui F5, G3, Rei F7, H4 tá legal, bispo F6, Rei E1, Rei G6 ele não gosta muito, mas bispo A8. Bispo A8 é um lance, olha, tentando entender a ideia dele aqui. Ah, tá, a ideia dele, eu acho que se Rei G6, as brancas podem jogar G4. O detalhe é que se F4, tem bispo toma F4, peão toma, cavalo toma duplo. Rei e o bispo. Então, antes de jogar o rei ali, tirar o bispo para não levar o duplo. Poderia ser para B7 também. E depois fazer essa ideia. Nem pensei nisso. Aparentemente, nem o meu adversário também não, né? G4 é uma boa resposta. Eu teria que tomar aqui com 2 a mais, mas com os peões quebrados. Aqui não vai ser fácil de converter, não. A rei D2 deixou passar essa chance. Aí rei H5, bispo D4. Bispo E7 está correto. Rei E3, rei G4. E aqui tá bem ganho. Ele dá outras opções aí, mas de toda maneira está perdido. Bispo D4, bispo D6, seguido de F4. Cavalo D4, bispo B7 está legal. Bispo B8 e agora a peça, mas aqui mesmo outros lances vão perder, né? Tipo bispo G7, F4, toma, rei E2. Por exemplo, bispo A6, rei D2, seguido de E3, né? Esse peão é muito forte. Aqui caiu a peça. Esse bispo toma, bispo D4. Aqui ele podia abandonar, fez um pouquinho de hora extra. E aí sim as pretas abandonaram. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Valeu e até a próxima.